céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar, de colocar debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade, todas as coisas. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Textos preciosos, irmãos. Textos que eles nos ajudam a entender mais um pouco sobre este maravilhoso assunto que o Senhor tem nos dado aqui nesses dias, sobre o tema conformados à imagem do seu Filho. Esse tema é tão glorioso, irmãos, porque na luz que o Senhor tem nos permitido caminhar aqui, onde nós podemos refletir o verdadeiro significado de tudo isso na nossa vida cristã prática, e o quanto nós temos a necessidade de compreender o que é verdadeiramente a vida cristã, como ela se desenvolve, como ela é na prática, como ela deve ser. Eu creio que isso abrange tudo, irmãos, tudo na nossa vida, vida pessoal, vida congregacional, vida conjugal, abrange tudo. E o que se percebe é que nesse momento que nós estamos vivendo da nossa peregrinação espiritual, mais do que nunca, irmãos, nós necessitamos da ajuda do Senhor para desenvolvermos as nossas faculdades espirituais, interiores, tanto espírito como alma, para sobrevivermos às astutas ciladas do inimigo, aos seus ardis, aos dardos inflamados que são lançados contra nós a todo o tempo, em todos os lugares. E muitos de nós não temos compreendido, irmãos, a seriedade da vida cristã, a falta de percepção, de discernimento, a falta de senso da presença de Deus, que nós nos reunimos na presença do Senhor. Muitas vezes, uma palavra como o nosso irmão estava dando aqui, que mostra o básico do básico da nossa conduta, né? E a gente falha. Muitas vezes a gente senta na reunião com a mente tão agitada, tão desinteressada, e a gente não consegue responder para nós mesmos o que de fato nós estamos fazendo aqui, não é? Então o inimigo, ele vai fragmentando os valores espirituais da nossa vida, ele vai encontrando brechas, fissuras, ele vai penetrando, ele vai diluindo a sua fé, ele vai esfriando o amor. Nós temos uma vida devocional, passamos a ter uma vida devocional tão insignificante, e aí, às vezes, o que manifesta é isso, o culto se torna tão formal, nós cantamos cânticos que nós não nos damos conta da letra, se ela é uma profunda verdade ou se ela é uma grande heresia. Então tudo fica solto dentro de nós, sem significado, sem sentido. Aí na prática da nossa vida nós não conseguimos dar razão à nossa fé. Nós somos vencidos por coisas tão pequenas, enquanto que por outro lado nós não valorizamos coisas tão grandiosas. Nós não percebemos as dimensões das dádivas de Deus dadas a nós. Então isso realmente deve nos levar a uma profunda reflexão, como eu estou vivendo a vida cristã em comunidade.
Um irmão disse assim, interessante, se os irmãos bebessem água em casa, na medida que bebem na reunião da igreja, os cristãos não tinham problemas de rins. Se não fosse trágico, seria cômico, né, irmãos? Então a gente percebe como precisamos da ajuda do Senhor. É por isso que o Senhor tem as suas varas, seus cajados, né? Ministério pastoral, vara e cajado, profetas e mestres. Eu tenho um amigo, ele é criador de ovelhas. Eu não sei se aqui tem criador de ovelhas, mas eu tenho um amigo que ele é criador de ovelhas. Eu gosto muito de me encontrar com ele para a gente conversar sobre ovelhas. Ele entende de ovelhas e eu também entendo de ovelhas. Irmãos, como essas duas figuras, elas vão mostrar para nós, a vara e o cajado, a importância do ministério do Senhor na vida da igreja. E esse meu amigo, ele fala, Luiz, olha, falo para você, eu não sei por que eu estou envolvido com isso. Aí eu olho para mim e falo, eu também não sei, irmão. Ele fala, olha, é a coisa mais difícil de você mexer, eu estou pensando em criar jacaré. Aí eu falei assim, mas jacaré é mais perigoso. Olha, ovelha não é, ela não te oferece nenhum perigo, mas ela te envolve em tantos perigos. Olha, eu estou pensando até em tilápia. Aí eu falo assim, mas você já está acostumado com as ovelhas. Foi o pior que a gente ama e não dá conta de mexer com outra coisa. Eu falei, realmente é. É um amor do Senhor. Ele acha que eu estou falando de outra coisa, mas eu sei, irmãos, o que ele está falando. E é exatamente. Deus pegou a figura da ovelha para representar nós. A ovelha insegura. Ele diz muitos para mim. Você sabe o que é uma questão da ovelha, Luiz? É que você fica preocupado com ela o tempo todo. Ela é muito fácil de ser envolvido por outro animal. Ela é insegura, ela é medrosa. Você vê ali, ó, tem 100 ovelhas num lugar. Mas se passar um rato no meio delas, ao alvoroço que cria, qualquer coisa distrai, ela é medrosa, ela é insegura. Como pode 100 ovelhas ter medo de um rato? A ovelha precisa que o pastor a conduza para que ela pense. Porque o que traz segurança para ela é a presença do pastor. E tem um porém. Quando ela conhece a voz do pastor, qualquer outro pode chamar. O problema é quando ela se distrai. Qualquer um pode enganar. Qualquer um pode roubar ela. Então tudo isso, irmãos, mostra como o Senhor coloca essas dádivas de Cristo no nosso meio, para exercer o ministério pastoral de Cristo, para nos ajudar a não nos perder na nossa caminhada, irmãos, para nos mostrar o caminho, para nos conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas. E ainda, mesmo em meio a tantas tribulações e angústias, só o bom pastor é capaz de nos preparar uma mesa no deserto e ainda cercado de muitos inimigos. E nós podemos guerrear por um lado, mas nos alimentar dele por outro. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Essa hora que nós estamos vivendo, irmãos, é uma hora delicada. Eu encorajo os irmãos a buscar aos pés do Senhor o verdadeiro significado do vosso chamado aqui nesta cidade. E desenvolver a salvação no temor, no tremor, para que o inimigo não possa encontrar nenhum lugar entre vocês. Meus irmãos, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre este assunto, conformados à imagem de Cristo. Esses textos aqui, eles mostram para nós esta mesma realidade do que o Senhor está fazendo. No texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você trata um texto do ponto de vista da interpretação, você precisa ter a sensibilidade do Espírito para perceber a vida do texto. Aqui nós temos que observar que há uma sentença: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí agora observe,
tudo aqui, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros,